Uma boa noite a todos, muito bem-vindos. Mais uma vez nós estamos aqui em nome de Jesus. Sempre a gente lembra que todos nós somos trabalhadores de Deus. O ambiente nos favorece. Vamos pedir por todos aqueles que a gente conhece, que a gente sabe que não tem condição de chegar até aqui, porque o nosso pensamento é força. A gente agradece muito pela presença e nós vamos começar a nossa reunião. Muito obrigado. O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Assunto de hoje: parentesco, filiação. Os pais transmitem aos filhos uma porção da sua alma ou se limitam a dar-lhes a vida animal, a que uma nova alma, mais tarde, vem adicionar a vida moral? A vida animal somente porque a alma é indivisível. Um pai estúpido pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Olha só, nós vamos ver isso na série dos livros do André Luiz, onde vem trazendo para nós ali experiências de famílias, mas a gente vê isso na Terra, inclusive. A gente vê principalmente em crianças hoje, que elas são bem evoluídas, isso falando em tecnologia, porque espiritualmente precisa esperar que elas cresçam. Mas apesar da pouca idade, da tenra idade, a gente já vê a índole do espírito que está reencarnado na criança. A gente já vê as tendências que a criança tem. Aí entra a responsabilidade dos pais para poder direcionar esse espírito, porque esse espírito, enquanto infantil, enquanto na idade que ele está começando a se entender ainda, os pais têm uma responsabilidade muito grande. E nós vamos ver que até os 7 anos a criança não reencarnou ainda. Ele está vivendo os dois planos. O plano anterior, onde ele estava no plano espiritual, e no plano físico. Por isso que ele tem até muitas visões, uma série de coisas. Mas aí é que começa a entrar já a responsabilidade do pai e mãe para direcionar ele, principalmente para buscar Deus, dar um direcionamento religioso para que ele cresça estruturado. Porque senão depois, quando ele crescer um pouco mais, muitas vezes o pai e a mãe se culpam de certas atitudes dos filhos e começa a lembrar de quando ele era criança e de coisas que poderia ter usado um pouco mais de disciplina. Então está dentro disso daqui para nós. A gente vai ver isso também nos espíritos superiores, que a gente sempre comenta aqui do Chico Xavier, que o pai do Chico Xavier era um espírito ainda em evolução, o Chico Xavier já era um espírito mais evoluído, mas vamos ver isso com Jesus, o governador do planeta Terra, o maior espírito que ocupou um corpo físico aqui. Nós vamos ver José ali, nós vamos ver Maria, apesar que foram espíritos que foram preparados para que Jesus viesse, houve inclusive uma conjunção planetária para que Jesus tivesse um clima adequado para ele ocupar um corpo físico. A gente sempre comenta aqui, Jesus ele só viveu 33 anos porque era necessário essa idade, ele só pregou 3 anos. Nós vamos ver Buda que pregou muito mais, Maomé e outros avatares que vieram na Terra. Jesus com 3 anos, a doutrina dele está mais viva do que nunca. Nunca se falou tanto o nome de Jesus como se fala hoje. Muitas pessoas usam o nome de Jesus inadequadamente. Mas como nós sabemos que tem a reencarnação, cada um vai responder por aquilo que ele faz. Então aquele que está usando a Bíblia a favor de si mesmo, que está usando para ganhar dinheiro em nome da religião, em nome de Jesus, vai ser muito triste para ele depois do desencarne. E as pessoas que estão com ele ali, eles vão voltar numa mesma comunidade, numa outra época, porque se comprometeram junto. Então olha só, é só a reencarnação para explicar isso daí. Muito interessante essa mensagem da doutrina espírita, essa lógica da doutrina espírita. Nós podemos ver isso dentro da nossa casa mesmo. Diferença de um filho para o outro. Um é diferente do outro. Não existe 2 espíritos iguais. Não tem. Então, olha só. Está dentro disso daqui. A alma, ela é indivisível. Agora, a parte genética, a hereditariedade e uma série de coisas físicas, realmente o pai e a mãe transmitem para o filho. Mas nós vamos ver isso no livro Missionários da Luz, onde vai trazer para nós ali que era necessário que o espírito estivesse submetido a condições genéticas para ele poder evoluir. Tudo aquilo que ele ia trazer de carga orgânica e física era para o bem dele. Tudo o que acontece na nossa vida é para o nosso bem, mas nós devemos sempre procurar o melhor. A doutrina espírita dá essa condição para nós.
Uma vez que temos tido várias existências, a parentela remonta além da nossa existência atual? Não pode ser de outra forma. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos laços que remontam às existências anteriores. Daí, muitas vezes, decorrem as causas da simpatia entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. Olha só, aí eu sempre lembro dos reencontros, né? Durante essa trajetória aí, dentro da doutrina espírita, eu tive muitos reencontros. Então a gente vê que aquela pessoa conviveu, inclusive um pouco de evidência de vida anterior, pessoas que conviveram comigo em outra época. E aí eu vejo, no começo eu ficava assombrado, que eu não sabia identificar, nem sabia o que estava acontecendo, mas depois a doutrina espírita deu essa condição para que eu entendesse, para que eu visse pessoas que conviveram comigo em outros países, e que nós fomos nos unindo. Pessoas que as instituições que nós participamos da fundação, as pessoas que lá ficaram foram pessoas que conviveram conosco antes, que estavam comprometidas, principalmente com o Evangelho. E outros que hoje estão aqui conosco, nós somos uma família. Então a gente vê que muitas vezes tem mais afinidade com uma pessoa que não é familiar do que com um irmão, do que com uma irmã. A gente tem muita diferença, mas são acertos de contas, são reajuste. Por isso que a gente vem na mesma família, que foi a primeira pergunta. E é para se acertar. Até marido e mulher, às vezes, veio para se acertar. São acertos, são ajustes, são resgates. Muitas vezes é resgate. Mas o importante é que nós estamos aqui em nome de Jesus. Eu leio muito livros, as histórias do Chico Xavier, as entrevistas do Chico Xavier, aonde casais vinham conversar com ele falando das diferenças. Mas se for os dois iguais, não dá certo. Tem que ter uma diferencinha. Tem que ter, de vez em quando, tem que ter uma discussão. Porque senão não fica legal. Quando tem uma discussão, quando volta, é legal, né? Mas é assim a nossa vida, né? A gente tem que sempre lembrar que a nossa missão maior aqui é dentro do nosso núcleo familiar. Sim. E é lá que a gente deve fazer o bom trabalho com aqueles que nos cercam. Então, uma coisa interessante, Du, tem pessoas que ele é muito bom fora de casa. Ele é um anjo. Dentro de casa ele é terrível. Às vezes a mulher sofre muito, ou o homem sofre muito. Mas normalmente quem é mais tolerante é a mulher. A gente sempre brinca aqui, mas a mulher, ela é mais passiva, ela é mais amorosa. A mulher é diferente do homem. Então o homem na rua, ele é uma coisa, ele é com os amigos, ele é tudo daquele jeito, bonzinho. Quando chega em casa é que ele se mostra. Porque o nosso lar é o lugar onde a gente descarrega as coisas. Porque na rua, muitas vezes, nós não estamos aceitando uma situação, mas a gente concorda na hora ali para não ter uma discussão, uma dissensão. Aí dentro de casa, não. Dentro de casa a gente se mostra realmente como nós somos. Por isso que o Emmanuel, num livro dele, muito interessante, ele diz o seguinte, que o namoro é aquele doce mistério que muitas vezes se transforma na amarga realidade do casamento. O guia do Chico Xavier que falou isso aí, não é eu não, viu, gente? Na opinião de certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, fazendo-os remontar às existências anteriores. Ela os estende, mas não os destrói. A parentela, estando baseada sobre as afeições anteriores, os laços que unem os membros de uma família são menos precários. Ela aumenta os deveres da fraternidade, visto que entre os vizinhos ou entre os servidores pode-se encontrar um espírito que esteve ligado a vós pelos laços consanguíneos. Olha só, aquilo que nós comentamos aqui. Então, a gente não se reúne por acaso. Não tem como a gente se reunir por acaso. Existem as afinidades, existem as afeições. Existe também a repulsão. Muitas pessoas a gente tem repulsa, porque nós tivemos problemas em outras encarnações. Mas a gente, quando vê alguém que não é da nossa família ali, e a gente se afina com essa pessoa, e a gente sente saudade, muita gente sente prazer em ficar junto com ela, nós tivemos um relacionamento anterior. Olha só, o Chico Xavier foi fazer uma visita na cidade de Campos, no estado do Rio de Janeiro. Chegou lá, estava todo o pessoal reunido, né? Pessoas com cultura, com diplomas, pessoas da alta sociedade.
o Chico Xavier chegou e foi direto na cozinha. Ele chegou e abraçou a cozinheira e falou: minha irmã, como eu tinha vontade de te reencontrar. E chorou de emoção. Então muita gente sente aquela emoção quando a gente vê alguém de fora mesmo. A gente simpatiza logo de cara com a pessoa. O Chico Xavier tinha tido uma reencarnação com essa mulher. Ela era cozinheira ali. E o Chico Xavier, a gente sabe que ele foi só escriturário. Então é isso aqui, ó, tá dentro disso daqui, né? Pode encontrar um espírito que esteve ligado a vós pelos laços consanguíneos, que já foram irmãos. Isso, o livro Testemunhos de Chico Xavier. Nós vamos ver algumas histórias ali do Chico Xavier falando de pessoas que ele encontrava, que não eram nem parentes, mas tinham uma ligação de outras encarnações. Quantos que foram pai e filhos em outras encarnações e agora são vizinhos, são amigos. É interessante isso daí. Só reencarnação para explicar isso. Ela diminui, entretanto, a importância que alguns dão à sua genealogia, visto que pode ter por pai um espírito pertencente a outra raça e vindo de uma condição diferente. É verdade, mas essa importância se baseia no orgulho. O que a maioria honra em seus ancestrais são os títulos, posição e fortuna. Alguém que coraria por ter como antepassado um honesto sapateiro, gabar-se-ia de descender de um gentil homem debochado. Mas o que quer que digam ou façam, não impedirão que as coisas sejam como são, porque Deus não regulou as leis da natureza pela sua vaidade. Olha só, e realmente a gente vê o orgulho, muitas vezes, da genealogia. A pessoa fala: ó, meu bisavô foi fulano e tal. Vamos pegar o Chico Xavier de novo. Chico Xavier, chegou uma mulher lá com uma emoção muito grande e falou: Chico, a minha menininha nasceu. O Chico falou: nasceu, minha irmã, que bom. Ele falou: então, ela é uma índia. Ela era uma índia. O Chico Xavier falou: graças a Deus, porque só nasce rainha, princesa, condessa. Então, até que enfim nasceu uma índia. Por quê? Porque todo aquele que nasce, às vezes a gente quer que seja alguém que teve hierarquia no passado. Então, a importância da reencarnação, a importância da família. Aí tem um livro muito interessante do Divaldo Pereira Franco que chama SOS Família. Porque há uns 10, 12 anos atrás, mais ou menos, tinha muita crise, como tem muita crise conjugal hoje. Um espírito, por intermédio do Divaldo Pereira Franco, trouxe esse livro, que ele é interessantíssimo. SOS Família. Do fato de não haver filiação entre os espíritos descendentes de uma mesma família, segue-se que o culto dos ancestrais seja uma coisa ridícula? Seguramente que não, porque se deve sentir feliz de pertencer a uma família na qual espíritos elevados se encarnaram. Embora os espíritos não procedam um dos outros, eles não têm menos afeição aos que lhes estão ligados pelo laço de família, visto que os espíritos frequentemente são atraídos em tal ou tal família em razão de simpatia ou por ligações anteriores. Olha só, até na Bíblia, nós vamos pegar Mateus, nós vamos ver a genealogia de Jesus ali. Aí lá atrás, se a gente pegar o Velho Testamento, nós vamos ver que houve uma divisão. O reino de Israel e o reino de Judá. Houve uma bifurcação ali para que saísse a genealogia de Jesus. Foram espíritos que foram sendo preparados espiritualmente em evolução até chegar em Maria e José, para que Jesus pudesse vir à terra ocupando um corpo igual ao nosso. E tem gente que diz que o corpo de Jesus foi fluídico. De jeito nenhum, o corpo de Jesus era de carne e osso como o nosso. O próprio Jesus disse que ele veio cumprir a lei, ele não veio derrogar. Olha só, então realmente o corpo dele era igual ao nosso. É lógico que o espírito supera a matéria. O espírito vai sempre sobrepor a matéria, principalmente se ele é evoluído. Por isso que muitas vezes a gente tem alguns problemas físicos, um sente diferente do outro. Por quê? Porque um espírito é mais forte que o outro, ele tem mais resistência. Porque nós estamos aqui temporariamente nesse corpo físico. Então, realmente, é tudo isso que acontece conosco, são as diferenças que a gente tem. Por isso surge a medicina na Terra. Olha, eu era muito interessado, mas muito interessado mesmo na anestesia. Aí um amigo meu, que é médico, eu falei para ele: eu sou muito interessado na anestesia, como que a anestesia pode mobilizar o corpo e a pessoa não desencarna? Aí tem um livro muito interessante que chama O Século do Cirurgião.
onde vem trazendo a história da anestesia. Olha como que Deus é bom para nós, como que houve uma evolução. Nós temos todos os recursos hoje, mas ainda a medicina está muito atrasada em relação à medicina espiritual. Nós vamos ver o Paulo César Frutuoso, aquele médico, falando, né, da mediunidade e da medicina. Uma porção de livro que ele publicou, inclusive, né, para nós, para a gente entender isso daí. E a doutora Marlene Nobre, ela criou um grupo de médicos, e é onde tem lá os boletins médicos espírita, onde a gente vai ver ali a evolução espiritual, da medicina espiritual. Por isso que os espíritos conseguem fazer muito mais do que aquele que está encarnado, porque ele está vendo, ele tem uma outra visão, ele tem uma visão ampliada dos problemas físicos que a gente tem. Então, quando a gente pede, principalmente em nome de Jesus, a situação muda. Mas crede que os espíritos dos vossos ancestrais não se honram pelo culto que lhes fazeis por orgulho. Seus méritos não refletem sobre vós, senão pelo esforço que fizerdes para seguir os bons exemplos que vos deram. E é só assim que a lembrança pode não somente lhe ser agradável, mas até útil. Olha só, a messiânica, eu tenho alguns amigos mestres messiânicos, é muito interessante. Eles cultuam os antepassados, assim como algumas religiões orientais também cultuam os antepassados. Realmente é muito válido isso aí. Aí é que tá, não por orgulho. Como a gente vai no cemitério e vê aqueles mausoléus no cemitério ali. Famílias que gastaram uma grana violenta ali para que todos que chegam vejam, mas não adianta nada. Está lá abandonado. Tá, ainda mais os mais novos, que muitas vezes nem gostam de ir no cemitério, né? Então, o que acontece? Não adianta a gente querer fazer alguma coisa só para a gente se mostrar. Porque muitas pessoas se mostram, que é ostentação, mas nós vamos desencarnar e nós somos todos iguais. Então não adianta ostentação, é o que está falando aqui, ó, né? O culto que faz por orgulho. Eu sou muito crítico em certas coisas. E nós vamos ver a morte do Pio XII. Num livro de Humberto de Campos por Chico Xavier. Ele contando ali desde quando ele, no momento do desencarne, olha, está lá, a morte do Pio XI. No momento do desencarne, ele volta a Umbria, aonde ele foi criança. E ele rememora tudo aquilo que passou na vida dele. Coisas que ele poderia ter feito diferente. Quantas coisas a gente poderia ter feito diferente, mas nós estamos em tempo ainda. Nós estamos aqui em nome de Jesus. Daqui para frente a gente pode fazer coisa melhor. Encontro marcado. É o nome do livro. Chico Xavier vai mostrar para nós ali os encontros que foram marcados no plano espiritual e a gente realiza aqui na Terra. Por isso nós estamos aqui. Cada um faz seu pedido mental. Vamos agradecer a oportunidade. Vamos pedir a Jesus que nos envolva. Assunto da próxima semana: semelhanças físicas e morais. Gente, só agradecer por tudo, né? Pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. O Livro dos Espíritos, ele é fantástico para nós, né? O Chico Xavier trouxe uma complementação grande para nós. Tem um livro que o Chico Xavier recebeu do Neio Lúcio. Olha como que tem uma conexão. O patrão do Chico Xavier já era um espírito evoluído. E o pai dele mais ainda. O pai dele deu esse pseudônimo de Neio Lúcio e escreveu um livro que chama Jesus no Lar. Tem duas leituras lá fantásticas. Uma chama O Talismã Divino e a outra é Os Instrumentos da Perfeição. Aí nós vamos ver a família enquadrada, né, em todo o livro, porque Jesus fazia reunião na casa de Pedro, com aqueles que eram mais chegados, com os apóstolos, tudo. Então olha só que coisa importante para nós, né? Está encerrada a reunião, gente. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe. Recomendações de leitura: livros citados nesta palestra. A Bíblia. Coleção André Luiz, Chico Xavier. Encontro Marcado. Emanuel, Chico Xavier. Jesus no Lar. Neio Lúcio, Chico Xavier. Missionários da Luz. André Luiz, Chico Xavier. Novas Mensagens. Humberto de Campos, Chico Xavier. O Livro dos Espíritos. Allan Kardec. O Século dos Cirurgiões. Jürgen Thorvald. SOS Família. Joana de Ângeles. Espíritos Diversos, de Valdo Franco. Testemunhos de Chico Xavier. Sueli Caldas Schubert.